Shabbat Shalom. Boker Tov a todos. Início de Shabbat maravilhoso, né? Com friozinho. Vocês percebem aí que eu tô com a voz de locutor de FM. Tô bem da gripe, ainda não melhorei. Mas não vai impedir de nós estudarmos, aprendermos um pouco da palavra de Hashem. Irmãos, hoje eu trouxe aqui um pouquinho desse maná sobre a Parashá Nassau. E como das outras vezes eu fiz, eu sempre faço uma reflexão antes da Parashá da minha vida pessoal. Vocês podem ver que eu tenho uma sumida daqui, né? Porque é igual o Moré disse ontem. A quem é muito dado, muito será cobrado. Tá? E não tem sido fácil, meus irmãos. Não tem sido fácil. Tá? E no começo dessa Parashá, eu vi alguma coisa que me identificou muito. Porque todas as vezes que é passado esse estudo para a gente fazer aqui, os moraíns é obrigados a estudar, dominar o assunto para poder falar aqui. Certo? Não consegue chegar aqui e falar ou improvisar. Isso aqui é só para o rabino, para improvisar. Tem mais de 2.000 palestras. Eu não consigo. Tá? Então, nós temos que estudar, nós temos que dominar o assunto. E eu comecei a enxergar a Parashá Nassau em relação... Os entendedores aqui vão entender o que eu estou falando. E dentro da minha vida prática. A Parashá Nassau é a maior porção da Torá. O que é a maior porção da Torá? Aí? Aí. Ela tem 176 psukim. Ou seja, para vocês entenderem, a Parashá ela começa ali em números, né? Bad Midbar 4:21 e vai até o capítulo 7, verso 89. Então, ela é a maior Parashá das Parashiot, das 54 Parashiotes. E como sempre, nada para os rabinos antigos passa desapercebido. Tanto é que a Torá, ela não é por acaso. Existe um segredo nisso. Existe um segredo. E se a gente olhar para o Taná, qual é o maior livro? Qual o maior livro que existe no Taná? Vocês sabem me falar? Qual o maior livro? Terrilim? 119. E, curiosamente, Terrilim 119 tem 176 psukim. Coincidência, meus irmãos? Isso é coincidência? Não, não é coincidência. Aí o rabino contemporâneo, Rabino Meir Eliyahu, eu estudei um pouco do que ele produziu, né? Não tem nem em português, em inglês, foi uma dificuldade. Então eu fiz só um resumo do que ele estudou. E dentro disso, que ele pesquisou a respeito da Parashá Nassau, do tamanho da Parashá, em relação ao Terrilim 119, ele também viu que o tratado Bava Kama, que é um tratado do Talmud, existe 176 páginas do tratado. Poxa, aí ele começa a ver que não se trata apenas de uma coincidência, existe um segredo por trás disso. E os rabinos daquele tempo, até hoje é assim, se vocês não sabem, meus irmãos, os sábios de Israel, eles têm um subsídio do governo para poder estudar. Eles estudam 24 horas. Exatamente, eles dedicam a vida, inclusive até as mulheres que sustentam eles lá, entendeu? Aí, o que acontece? Quando um rabino se depara com esse tipo de coisa, ele vai pesquisar. E dentro da pesquisa dele, ele começou a enxergar algumas letras no alfabeto hebraico que tinham uma sequência durante todos esses livros, que era Kuf, Ain e Vav. Na maioria dos estudos que eu não trouxe aqui, mas na maioria dos estudos ele via que essa sequência de letras tinha uma sequência, né, durante os estudos. E aí o que ele fez? Ele juntou essas 3 letras
E como a gente já não é uma área que eu domino, que é a guematria, né? Mas ele fez uma guematria dessas 3 letras, porque toda letra hebraica ela equivale a um número. O Kuf, ele representa 100. O Ain representa 70 e o Vav representa 6. Então, quando se junta essas letras, dá o número 176. E essas iniciais, são iniciais de uma frase que ele escreve assim, ó. Rachei devoto. O que quer dizer isso? Rachei devoto. Em hebraico está escrito Velemat ot Kitsad. O que é Velemat ot Kitsad? E aí vem aonde eu me identifiquei dentro desse estudo. Ali está escrito em os tradutores aí de hebraico vai saber. Estude um pouco mais. Por que o Rabino Meir Eliyahu, diante da maior paraxá das parashiot, fala e estude um pouco mais? Então, meus irmãos, isso na vida prática é assim, ó. O que isso representa? Eu falei para vocês que é uma parte pessoal. Quando a gente começa a estudar, se envolve muito a estudar, pratica, dedica a sua vida em estudo, a pessoa começa a ter um pouco de distanciamento, vamos dizer assim, da humildade. E ele começa a achar que sabe mais do que os outros. E aí começa o problema na vida da pessoa. Isso começa. Porque na Torá, a Torá é assim, o lindo, o bonito da Torá, a humildade ela é a porta aberta para que a Torá seja absorvida no seu coração. Entende? E foi aí que eu me identifiquei. Entendedores estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, o que acontece? O Eterno, ele quer que você estude, assim. Ele quer que você aprenda. Mas ele quer que você continue humilde. Os nossos rabinos, os nossos sábios de abençoada memória, são todos conhecidos pela humildade. Não é porque eles sabiam mais, eles se colocavam numa situação maior. Nos tempos de Yeshua, por exemplo, temos aquele relato dos fariseus hipócritas. Todo mundo sabe que os fariseus são aquela raça de judeu, né? Aquela organização de judeu que mais estudava. Portanto, eles cobravam e não viviam. Certo? E no meio dessas andanças do estudo do Rabino Meir, ele se deparou ao versículo de Sher Hashirim, que é Cântico dos Cânticos, que diz assim, ó: Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Ou seja, o Eterno, ele se agrada de você estudar sobre ele. Ele se agrada em ver o seu rosto e contemplar o seu rosto. Certo? Então, meus arrinhos, eu tenho 7 anos de congregação. Eu sou um bebê ainda. Só que, como o nosso Moré Aharon disse ontem, a quem mais é dado, mais é cobrado. Antigamente, acontecia assim, quando a gente cometia um erro, no meu caso, eu levava dias para reconhecer, agora está sendo horas. Ou seja, a Torá sim, está entrando em mim, entende? E eu faço assim, eu sinto orgulho de falar isso, porque nós temos que compartilhar entre nós aqui essas experiências. É importante, certo? Eu vim lá do cristianismo, de um lugar onde que o altar ele era cheio de cadeira. Né? Olha, eu não vejo cadeira aqui. O nosso líder, olha lá, tá lá embaixo assistindo eu. Aqui não fica líderes. Aqui, para o Eterno, somos todos iguais. Eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Isso aqui, meus irmãos, é só um adendo. A Paraxá, na verdade, eu vou falar sobre Nazir. Né? O voto de Nazir. Acho que não vai voltar, né?
Ela faz parte dessa paraxá, a partir do capítulo 6. Né? Vou falar sobre esse voto. Hoje em dia não se pratica mais por falta de tempo, do Beit HaMikdash, mas é algo nobre. O Eterno ele pensa em tudo. Né? Não preciso dizer para vocês que o Eterno é perfeito, todo mundo sabe. Mas sabia-se que os levitas eles tinham uma posição diferente das demais tribos, porque eles eram os sacerdotes. Então, precisava ter uma raiz, uma família para servir de perto ao Eterno. Mas o Eterno pensou nos outros também. Então, o voto de Nazir tem o mesmo peso dos Kohen, dos sacerdotes. Então, e o voto de Nazir é algo livre, é algo que você pode fazer se você quiser. É espontâneo. E nós vamos trazer isso dentro do estudo para a nossa vida prática. O voto de Nazir é um compromisso voluntário descrito na Torá, especificamente no livro de Bamidbar. O Nazir, ou Nazireu, é uma pessoa que se consagra a Deus e assume certas restrições durante um período específico. Ou seja, esse Nazireu é como se ele fosse separado. Mas ele vai fazer isso de forma voluntária. Ele decidiu ser assim. Agora, nós devemos olhar para isso de forma espiritual, que isso, como o Moré disse ontem, que aqui é uma extensão do Beit HaMikdash, é que quando a gente faz um voto, o Eterno passa a cobrar da gente. Passa a contar com a gente, vamos dizer assim. A Morá Letícia, ela é líder do louvor. Ela é líder aqui do Halel. O Eterno conta com ela. Moré é líder do Razan. O Eterno conta com ele. E assim funciona a engrenagem. Isso foi falado ontem aqui. Né? Funciona exatamente assim. A principal fonte sobre o voto de Nazir está em Bamidbar, igual eu falei no capítulo 6, vai do 1 ao 21. E esse texto descreve as leis e os requisitos para alguém que faz o voto de Nazir. Para a pessoa naquela época fazer o voto de Nazir, ela teria que ir no Beit HaMikdash, no templo, anunciar publicamente que queria se dedicar à vida de Nazireu. Agora a gente vai se decorrer aí como funciona o voto de Nazireu. E ele tinha que declarar isso publicamente. A Alahá, a lei judaica, ela descreve que o voto mínimo de nazireado é de 30 dias, né, um mês. Ou seja, a pessoa pode fazer de 30 até a vida toda, né? Agora, a gente precisa tentar imaginar naquela época, né? Devido às descrições que existem aqui. Vamos lá. A proibição de consumo de produtos da videira. Ele se absterá de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem beberá qualquer suco de uvas, nem comerá uvas frescas e nem secas. Ou seja, a pessoa que fez o voto, ela não pode se alimentar de nada que é de uva, da videira. Casca, uva passa, suco. Existem algumas histórias extras, né, dentro do judaísmo, que fala que Sansão, Shishon, quando ele ainda era criança, que Shishon ele era nazireu de nascença. Eu vou falar sobre o nazireado de nascença, aquele que é do Bemet, né, que é o de barriga, de ventre, né? A mãe faz uma promessa e ele vai se tornar nazireu. Então, tinha uma festividade naquela época onde eles pisavam as uvas, eles manuseavam as uvas e Sansão ele sentava e ficava olhando, porque ele não podia. Era uma regra, ele não podia. Isso é a proibição. É bom ressaltar que o nazireu, quando a gente fala assim, bebida forte, na nossa cabeça já se monta algo assim, tudo que é destilado, tudo que é álcool. Não. Aqui está falando de toda a bebida que faz parte, que é feita da videira, que é feita de uva. Porque o nazireu, ele bebia licor, e licor é de jabuticaba com álcool. Tá? E outra da proibição, que está aí no capítulo, no verso 5, durante todos os dias do seu voto de Nazir, nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, até que se cumprirem os dias pelos quais se separou para o Senhor.
santo será, deixando ele crescer livremente os cabelos da sua cabeça. A palavra nazir, ela vem da palavra nezer. Nezer em hebraico quer dizer coroa. Alguns cabalistas, eles fazem uma associação de nezer com biná, com a esfera de biná, né? Ou seja, por que coroa? Ou seja, o nazireu, ele já é reconhecido longe pelo tamanho do seu cabelo. Então aquilo é uma coroa do nazireado, misticamente falando. É claro que, imagina, como é que seria a vida de uma pessoa que tem um nazireado a vida toda, né? Cabelo, né? A gente não consegue imaginar como seria, como é, né? Exatamente. Então, a gente não sabe, mas uma das características do nazireu é justamente o corte do cabelo. E detalhe, uma coisa que eu descobri recente, o nazireado é tanto para homem como para mulher, viu? São regras iguais para os dois. Mulher também poderia fazer o voto de nazireado. E outra das proibições é aproximar-se de mortos, de cadáveres, né? Durante todos os dias em que se separa para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Está em Bamidbar 6, verso 6. Esse aqui é justamente a proibição que ele se identifica com o Kohen Gadol. Porque o Kohen Gadol, ele não pode se aproximar de espécie alguma, de nenhum morto, de nenhum cadáver. Nem dos pais, nem de filhos, não pode. Isso aqui é uma das leis que se identifica muito com o Kohen, né? Porque, na verdade, assim, ó, por exemplo, vamos ler aqui, ó, no versículo 6, em todo o período de sua consagração a Adonai, ele não se aproximará de um cadáver. Não se tornará impuro pelo seu pai, mãe, irmão ou irmã, quando esses morrerem, pois a consagração de Hashem está sobre a cabeça dele. Por todo o período de seu nazir, ele é sagrado. Agora, no verso 9, tem uma coisa curiosa que eu gostaria de comentar com vocês. Se alguém próximo dele morrer de repente, alguém próximo do nazireu morrer de repente, voluntariamente, contaminando sua cabeça consagrada, ele raspará a cabeça no dia de sua purificação, ele se raspará no 7º dia, ou seja, o nazireu, ele está com uma pessoa, e essa pessoa então morre, ele está no mesmo ambiente, existe uma série de regras de impureza, né? Às vezes, o Kohen ele não pode nem estar no mesmo teto de um cadáver, né? E aí essa pessoa morre, e aí automaticamente o nazireu ele tem aí o seu nazireado maculado. Ou seja, ele vai ter que fazer todo aquele ritual. Gente, existe coisas na Torá, a gente que está estudando sempre ali, contato com a palavra, existe coisas que nós não entendemos. Existem leis que nós não entendemos. E da purificação, existe várias coisas que nós não entendemos, nós só cumprimos, né? O Eterno diz que não se contamina com o morto, e ponto final. Ah, o quê? É mandamento. E aí vem o mais curioso, como se purifica essa pessoa que teve contato com o morto? É através da vaca vermelha. E aí lá no terceiro dia ele vai ser aspergido com a água das cinzas da vaca vermelha. Aí depois no 7º dia ele vai ser, de novo, vai raspar a cabeça, aí vai começar de novo o voto dele de nazireado e tudo mais. Então, meus irmãos, existem coisas que não tem explicação. E o detalhe maior é que ele teria que oferecer alguns sacrifícios. Existem 2 sacrifícios. O sacrifício que chamam de shogeg. O sacrifício de shogeg é aquele sacrifício involuntário, que é o que aconteceu aqui, ó. Morreu de repente, ele não sabia. Foi um pecado involuntário. O que é um pecado involuntário? É alguma coisa de culpa. No nosso Código Penal, você ouve muito falar isso. Homicídio culposo, quando uma pessoa atropelou sem a intenção de matar.
Então existe aquela palavra culposa. Então, ou seja, é o pecado de culpa. Esse pecado, ele é pago pelo sacrifício de achar. Achar? É isso? Achan. Ele era pago com o sacrifício de Achan, quando era voluntário. Então existia sim, tinha que matar todo aquele ritual que a gente já aprendeu no livro de Vaikra. E depois existe aquele sacrifício de Mezig. Mezig é aquele pecado consumado, é aquele que a pessoa peca sabendo que pecou. Tá? Eu não vou perder o fio da meada não, só para vocês entenderem as diferenças de sacrifício, para vocês se inteirarem. Porque, pessoal, quando a gente vai aprender Torá, nada é simples. Nada é simples. Às vezes eu via aqui o rabino falar, e ele começava a falar, e ele começava a entrar em outras coisas. Eu falei, gente, para mim eu me perco. Mas é necessário, às vezes, ter que falar. Porque até uma gota d'água na Torá é complexa. E a gente precisa entender. Seguindo aqui a interpretação dos Rishonim e Aharonim, nossos sábios. Urashi, em seu comentário sobre Bamidbar 6, verso 2, explica que o voto de Nazir é um ato de santidade. Ele comenta a abstenção de vinho e produtos da videira, que simbolizam, né, a separação dos prazeres mundanos para uma vida mais dedicada a Deus. Assim, ó. Ontem o Moré falou uma coisa que me fez eu lembrar uma questão. Assim, eu estava lá no serviço, eu estava vendo ele ensinar. Existem Moisés. Vamos pensar em Moisés. Existe um versículo ali, eu não vou saber precisar, mas os irmãos vai lembrar. Moisés, ele foi separado. Ele foi para Midian, viveu 40 anos lá, conheceu Zípora, teve os seus filhos e tal. Aí ele teve a revelação da sarça ardente. E aí ele saiu, foi de encontro com Aharon no deserto. E aí então ele começa o deserto, o ministério dele. Portanto, Moisés ele teve os filhos dele lá em Midian, só que ele não circuncidou os meninos, né? E até então estava tudo bem, tudo ok. Só que existe uma parte na Torá que fala que Hashem procurou matar Moisés. É um versículo emblemático. Como assim? O Eterno procurou matar Moisés? E aí aconteceu que Zípora foi lá e afiou a pedra e circuncidou os meninos, e então Moshe foi liberado daquela situação da circuncisão. Como eu vou trazer isso para nós? Trazer assim, segundo o que o Moré disse ontem. Se você tem um nível que você sobe espiritualmente, vamos dizer que você começa a acender as velas de Shabat. Você subiu um nível, você não consegue retroceder, porque ele vai ser cobrado, como cobrou de Moshe. Quando Moshe estava lá em Midian, era uma situação, só que agora ele vai representar o Eterno. Agora o papo é outro. Agora ele tem que fazer, ele tem que ser exemplo. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, a mesma coisa acontece com nós. Quando nós estamos aqui, estou falando para vocês sobre a humildade no saber. Meus irmãos, eu vou ter que viver isso aqui, porque senão o bicho vai pegar para o meu lado. Desculpa a palavra. Porque vai ser cobrado de mim isso. Entende? Bom, a interpretação de Moshe ben Maimon sobre o voto de Nazireu, né? Na Mishneh Torah, a Mishneh Torah é um compêndio que o Maimonides fez sobre as 613 leis. O que ele fez? Ele enumerou todas e detalhou todas. Uma a uma. Né? Imagina o trabalho que esse homem teve, né? de ter que detalhar tudo isso. No tratado Rihot Nisrut, Maimonides fornece um resumo sistemático das leis de nazireado. Ele enfatiza a seriedade do voto e a necessidade de cumprimento rigoroso das suas regras. Ele também discute os procedimentos de encerramento do voto, incluindo os sacrifícios necessários. Então, por que hoje o nazireado ele não é praticado? Porque nós não temos templo para fazer esses rituais que eram necessários. O detalhe é que depois que acabava o voto, né, o período do voto, o sujeito ele tinha que fazer um sacrifício de pecado, que é o hatat, né, o sacrifício de pecado. Ora,
O homem foi separado para o eterno, ele vai ter que fazer um sacrifício de pecado. Parece um negócio tão complexo da gente entender? Sim, procurei saber. Como eu disse aqui antes, existem coisas na Torá que você não vai entender e não adianta. Se você for tentar, você vai enlouquecer. Os rabinos dizem que a videira ela representa Israel para o eterno. E tudo que o eterno faz é sagrado. Então, quando a pessoa faz a abstenção de alguma comida, automaticamente ele já pecou. Essa é a explicação que eu consegui dentro da minha pesquisa. Por isso que ele, básica, por isso que ele faz o sacrifício de Hatat. Certo? Seguindo aqui. Voto de Nazir e Yeshua ou Mashiach. Yeshua como Nazareno. Yeshua é frequentemente chamado de Nazareno nas Besorotes. O que é Besorotes? São os evangélicos. De Matitiarro, Arit Galut. Por exemplo, em Matitiarro 2:23, ele será chamado Nazareno. Esse título está mais relacionado à sua cidade natal, Nazaré, do que a um voto de Nazir. No entanto, a semelhança entre os termos Nazir e Nazareno tem levado a algumas confusões e debates acalorados. Ou seja, estudantes, como diz o Moré, de internet, começa a tentar associar Nazareno com Nazir. Já começa a misturar tudo. Eu não posso perder a oportunidade, o Moré ontem falou também, estou cansado de falar do Moré, né? Mas ele falou que nós vamos começar uma teologia aqui. Tá? O importante de se ter uma teologia numa sinagoga é que ontem até ele estava falando sobre o Posek. Posek? É isso? Posek. Vamos dizer assim, ó, toda sinagoga, a palavra, só dar um adendo, que a palavra é a mesma para todo mundo, sabe? Mas a aplicabilidade dela, ela depende de um líder setorizado. Digamos assim, vamos exemplificar. Existe o Código Penal nosso aqui. Nós sabemos do Código Penal. Alguns conhecem e tal. Mas quem é que aplica esse código? São os juízes. Então, quem é o nosso juiz aqui na sinagoga? É o nosso rabino. Então, ele que tem que interpretar, analisar a necessidade da carral, da congregação, para se aplicar no local. Então não é porque o irmão ele estuda lá na sinagoga do Rio de Janeiro que eles praticam algo que aqui vai funcionar. Então é imprescindível que as pessoas tiver a oportunidade de fazer adesão a essa teologia, porque nós vamos embutir isso dentro da sinagoga. Você vai aprender, vai ter uma filtragem de todas essas palavras. Vamos colocar o Mashiach. Não colocar não, nós vamos só descobrir ele aqui, né? E vamos ter essa comunicação de perto com o nosso líder, para que não haja confusão. Porque é natural, as pessoas chegam aqui, vê alguma coisa e questiona porque viu na internet, porque não sei o quê, entendeu? É normal? É. Mas precisamos agora ter um norte, né? E uma dessas coisas é esse debate aí. Imagina, existe, aqui no caso é mais a comunidade evangélica, né? Mas eles fazem isso, né? Então aqui eu gostaria de trazer para vocês que por que Yeshua não tem nada a ver com Nazir? Yeshua e o consumo de vinho. Uma das principais características do voto de Nazir é a abstinência de produtos da videira. No entanto, as Bessurotes menciona várias ocasiões em que Yeshua consumiu vinho, como nas bodas de Caná. Yohanan, né? Durante uma ceia, isso sugere que Yeshua não tomou o voto de Nazir, uma vez que ele não se absteve de vinho. Só que ainda tem aí uma rebarbinha de desculpa, porque muita gente acredita que Yeshua, naquele tempo, bebia suco de uva, e não tinha álcool e tudo mais, enfim. Mas enfim, só para contextualizar para vocês. Seguindo aqui o estudo, o voto de Yeshua e o cabelo. Não há menção explícita nas Bessurotes sobre Yeshua mantendo seu cabelo longo ou seguindo a prática de não cortar o cabelo, como faria o Nazir. Né? Então, ou seja, Yeshua não existe. Embora esse boneco, né?
esse boneco que eles colocaram aí na mídia, de cabelo comprido, barba, todos nós sabemos que dentro da lei judaica, um judeu que não é nazireu e tem o cabelo em cima do ombro é humilhação. A barba sim tem que ser grande, mas o cabelo não. É humilhação para o judeu. Tá? Então, Yeshua, não existe relatos de que ele mantinha o cabelo grande, né? Seguindo aqui, vamos falar de João Batista, né? Uma figura frequentemente associada ao voto de Nazir é João, Yohanan Hamatbil. Em Lucas 1,15, o anjo Gabriel diz que João não beberá vinho nem bebida forte, o que é uma característica do voto de Nazir. Isso sugere que João Batista pode ter vivido um Nazir, ou ao contrário de Yeshua. Aqui, meus irmãos, nós estamos estabelecendo verdades, né? O texto faz com que nós chegamos a essa conclusão do voto de Nazireu na questão de João. A mesma coisa aconteceu com Sansão, com Samuel, né? Que foram prometidos por nazirado. Então, a Torá nos faz pensar isso, né? Alguns estudiosos e historiadores do primeiro século, por exemplo, Flávio Joséfos, interpreta que Yeshua não precisava tomar o voto de Nazir, porque ele veio para cumprir toda a lei. Ele exemplificava uma vida de santidade e dedicação a Deus, sem as restrições específicas do naziriato. Então, irmãos, Yeshua ele não é nazireu, ele não foi nazireu, ele não precisava porque ele já tinha o sacerdote dele, o sacerdócio dele, ele é o Mashiach, né? Então, é bem claro. Agora, na conclusão do estudo, eu gostaria de fazer com vocês, ao concluir esse estudo sobre o Tratado de Nazir, percebemos a profundidade e a relevância das leis de Nazireato, mesmo nos dias atuais. Embora o voto nazireu possa parecer distante da realidade moderna, seus principais subjacentes de disciplina, espiritualidade e compromisso contínuo são extremamente relevantes. Em um mundo onde a busca por equilíbrio e propósito é constante, o nazireato nos lembra da importância de uma vida dedicada a valores mais elevados e o autocontrole. Ou seja, hoje podemos espiritualmente nos comportar como nazireu. Lógico, não vamos deixar cabelo crescer. Imagina uma mulher deixar o cabelo crescer, só vai sair do lado. Em cima não vai crescer. Mas eu posso, por exemplo, me abster de algumas coisas, né? Ser separado, buscar essa proximidade, buscar essa santidade, é válido, é muito válido. Existem muitas coisas que no mundo messiânico, por exemplo, eu até comentei com acho que Moré Eliarro. O nosso homem, a nossa contagem do homem é diária. Concorda, Rabino? Ela é diária. Nós estamos em contato com a Sefirot 24 horas por dia. É lógico que nós temos tradição, nós temos herança, sim. Mas o nosso contágio, eu comecei a ministração falando de uma elevação. Precisei recuar. Entende? Seguindo na conclusão, hoje podemos aplicar os ensinamentos do Nazir de maneiras que transcendem o voto literal, inspirando-nos a adotar práticas de autoaperfeiçoamento e devoção pessoal, seja através de atos de bondade, momentos de introspecção ou compromissos espirituais. Os valores do nazireato continuam a nos guiar e enriquecer nossa jornada espiritual. Concluindo o que eu acabei de falar, né? Isso eu não pus aqui, né? Perdão. Você pôs? Que possamos levar esses ensinamentos à nossa vida cotidiana, meus arrenos, buscando sempre um maior crescimento espiritual e uma conexão mais profunda com os nossos valores e crenças. Assim honramos a tradição e encontramos novas formas de aplicá-las, fortalecendo nossa fé e nossa comunidade. Então eu convido a todos a ter essa experiência, né? Usar, de repente, esse estudo que eu trouxe para acrescentar no que vocês já sabem. Baruch Hashem, agradeço a oportunidade.